Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dr. Tiago Podcast. Hoje nós vamos falar a respeito de valores. Primeiro episódio eu contei um pouco da minha história, hoje a gente vai contar um pouquinho da história da minha família, da minha história pessoal, e a gente vai falar muito a respeito dos valores pelos quais eu nasci, eu construí, tanto a minha carreira quanto a minha profissão. E é o que a gente emprega dentro da clínica. 3 pilares que, na minha opinião, são muito fundamentais, e isso vocês vão acabar acompanhando e entendendo durante a nossa conversa, que é o carinho, a responsabilidade e a eficiência. Então, dentro de toda essa formação, a gente vai conseguir entender que isso sempre foi muito claro e muito presente na minha vida. Então, sem mais, gostaria de apresentar Eliana e Celso, minha mãe e meu pai. Fico muito feliz que vocês aceitaram o convite. E nós também. E eu sei que pode ter, às vezes, um nervosismo, né? É. Que eu gosto de aparecer na frente das câmeras, mas vocês... É mais tirar foto dos netos. E sejam muito bem-vindos. Espero que esse papo seja mais um para a gente guardar na nossa caixinha de recordação. Será? Então, antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro a mãe, o nome, da onde veio. Não precisa falar a idade, que parece muito mais nova. Sim. Ou mais. Não me incomoda. Onde nasceu, como que era basicamente a família, e depois o papai também fala. Pode começar então você. Bom, eu me chamo Eliana Gorgulho Zanetti, tenho 70 anos, e sou mãe do Tiago, vim de uma família mineira, nasci em Minas, e meus pais também nasceram em Minas, eles tiveram 7 filhos, eu sou a terceira deles. E aprendi com meus pais o que eu passei para o Tiago, que eu tenho 2 filhos, o Tiago e o Caio primeiro, o Tiago segundo. E o que eu passei para eles foi o que eu aprendi com meus pais. Ai, estou emocionada. Responsabilidade, amor, carinho, união. E eu sempre dizia, meu pai sempre me dizia, minha mãe também, seja sempre certo, ande sempre certo, faça tudo com muita boa vontade, porque cada esquina tem alguém que te conhece. Então, nunca entra para o lado errado, sempre pelo certo. O que mais? Vamos agora, então respira, toma uma água, vamos deixar o papai falar, e depois a gente vai falando outros pontos importantes. Bem, eu me chamo Celso Zanetti, tenho 75 anos, nasci em Marília, interior de São Paulo, mas meus pais mudaram de Marília para São Paulo quando eu tinha 6 meses. Então, praticamente, eu me considero um paulistano, né? E sou de uma família, meu pai foi imigrante italiano. Eles vieram em 1916. Meu pai era em 1910, ele veio com 6 anos para cá. E foram para a região de Marília, onde, na época da guerra, se estava precisando de imigrantes, estava precisando... Eles trabalhavam com café? Trabalhavam com café, algodão, amendoim, aquela coisa toda. Meu pai cresceu e veio para... Conheceu minha mãe lá. Minha mãe era filha de italianos. Minha mãe já nasceu no Brasil. E eles vieram para São Paulo. E meu pai foi trabalhar em indústria, que era o que se tinha na época, né? Meu pai era analfabeto, não tinha condição, como minha mãe também foi. E minha mãe era analfabeta também, sabia simplesmente assinar os nomes. E vieram para São Paulo, e foi aí que começamos com muita dificuldade
a levar a vida. Meu pai sempre trabalhando, trabalhava muito, e minha mãe costurava, apesar dela ser analfabeta, mas ela ajudava a prover a casa, e fui crescendo, até realmente a gente melhorar, ir melhorando de vida, obviamente sempre trabalhando. E meu pai é muito trabalhador, minha mãe também sempre muito trabalhadora, e eu sempre vi aquilo. E eles sempre me educaram com a honestidade. Você tem que ser honesto. Primeiro honesto com os outros, depois honesto com você mesmo. Porque somente assim você pode obter uma confiança de alguém, uma sua honestidade. Não queira enganar ninguém. O objetivo não é enganar ninguém. Quando você pensa em enganar alguém, alguém vai te enganar. Então, vai pelo caminho certo. Então, essa foi a história do que eu peguei dos meus pais. Perdi meu pai, eu tinha 14 anos. Comecei a trabalhar com 13 anos e meio. Não tinha nem, na época, só podia tirar carteira de trabalho com 14 anos. Ganhava um salário mínimo como office boy, que era a profissão, e estudava à noite. Então, minha vida sempre foi, até começar a trabalhar, eu estudava durante o dia. Comecei a trabalhar, estudei à noite e trabalhava durante o dia. Com 14 anos, perdi meu pai. E eu, como arrimo de família, ficou minha mãe e eu, apesar de eu ter uma irmã, mas já era casada, já morava fora, e eu era o provedor da casa. E minha mãe, obviamente, continuava a trabalhar, fazendo as suas costuras, né? Os vizinhos, lá no bairro. E assim foi até eu, com 20... Quando eu conheci a sua mãe, com 21 anos, foi que até então eu dava meu salário todo para minha mãe. Minha mãe era administradora de Eu casa. acredito que antigamente era muito disso, né? É. O filho trabalhava Assim e como entregava meu tudo pai, eu pro- lembro que meu pai trabalhava, chegava no final do mês, ele entregava. Eu via ele entregar o envelope para minha mãe. E Sim. ela era administradora da casa. E chegou na época que eu conheci a sua mãe, eu disse para a sua avó: mamãe, a partir de hoje, o que precisar dentro de casa, eu vou ajudar. Pode deixar que eu banco. Mas eu vou ficar com um pouco, porque eu conheci uma moça e estou gostando dela e estou querendo montar uma família, formar uma família. E ela falou: não, eu acho que você tá justo certo. isso, né? Eu acho que está certo. E aí foi que eu comecei a comprar, conheci a sua mãe, e comecei a comprar os móveis, porque era muito difícil. Mas antes da gente chegar nisso, queria que mamãe contasse como vocês se conheceram. Ah, então. Bom, nos conhecemos em 1969. Eu acho louvável lembrar datas, eu não lembro de datas. 1969, que na nossa época existiam os bailinhos de garagem. E seu pai tinha uns amigos que moravam em frente à nossa casa. Isso aqui em São Paulo, nós viemos morar aqui em São Paulo devido a um tratamento da irmã mais velha, que era excepcional. Moramos aqui 2 anos para fazer um tratamento com ela, que o seu pai é daqui e eu era de Cristina. Então, nesse tempo, foi que eu conheci seu pai. Aí estava lá no bailinho, ele me tirou para dançar, fomos dançar, ele suspirou no meu ouvido e estamos aqui até hoje. Uma pergunta importante, já tinha bigode? Ele não tinha bigode. Foi eu que pedi para ele colocar o bigode. E aí vou fazer um adendo. Uma certa época da nossa vida, meu pai uma vez falou assim: vou tirar o bigode. Tirou.
Eu acho que foi uma das situações mais engraçadas, Nós porque estávamos indo para Barra tava Bonita. bonito. E para quem é da década de 80, vai lembrar do Barney, dos Flintstones. Meu pai ficou com a cara do Barney, ficou muito engraçado. E é muito engraçado que eu lembro que você falou, papai falou assim, não, você não chega perto de mim, porque eu te conheço de bigode. Então você vai chegar, é um outro homem que tá chegando perto de mim. Era muito engraçado. Foi. Aí nós fomos para Barra Bonita, Eu foi sem lembro. conversar com ele, aí depois ele começou a deixar novamente. Aí voltou. É. E me fala uma coisa. Bom, aí nós, então, aí conheci teu pai, namoramos de 69, 5 anos, 5 anos. Aí nos casamos em 74. Foi quando eu me formei, que eu estava estudando, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Fiz faculdade à noite, né? E ia toda noite para a faculdade, inclusive fora de São Paulo. E tinha uns amigos que também tinham a mesma situação e a gente começou, a minha situação já era melhor. Eu já tinha um carrinho, e todos tinham o seu carrinho, o carrinho velho, aquela coisa. Era Fusquinha, que era branco? Fusquinha branco. E cada dia ia um com carro para não ficar pesado para ninguém. Sim. E foi assim que eu me formei. Me formei em 72. Em 73 nós casamos. 74. 74. Perdão, então 73 eu me formei, 74 nós Que casamos. dia nós casamos? Responde. Que dia nós casamos? 23 de março de 1974. O moço está gostando. Aí... eu esqueço da data. Nem perguntou a mim. Ontem eu perguntei, eu falei pra Angélica, quando que o Bento nasceu mesmo? Então, e aí nós nos casamos, nós alugamos uma casa, né? E minha mãe foi morar com minha irmã, porque a gente estava começando a vida. Ela mesma entendeu isso, minha irmã também entendeu que a gente precisava, né? Minha irmã já tinha... as filhas moças? Não, moça não, mas já tinha as meninas, né? E aí nós mudamos, alugamos um apartamento e começamos a vida lá. E como é que foi, mãe? Sendo que o papai ainda tinha, né, a tia Zilda que morava em São Paulo ainda. Ou essa época ela morava em São Paulo ainda. E você, querendo ou não, você estava sozinha aqui em São Paulo, né? Não tinha. Como é que foi o começo da vida com o Caio Piqueiro? Quando você veio para São Paulo, você casou com o papai em 74. Aí nós viemos para São Paulo. Sim. E o Caio nasceu em 75. Nasceu em 75. Como é que foi a vida quando... porque quando é solteiro, a vida a gente, assim, tem responsabilidade, mas tem a responsabilidade entre os dois. Então, nossa, foi da água pro vinho. Porque morava numa casa enorme, né? Com as irmãs, com os pais. De repente, veio para um apartamento pequeno e ficava o dia todo sozinha. Seu pai saía para trabalhar e eu ficava... Aí eu falava para ele, não, eu quero um nenê, eu quero um bebê. O meu sonho era ter um bebê. E aí tanto é que depois de 6 meses que nos casamos, eu fiquei grávida, aí chegou o primeiro bebê, o Caio, e eu brincava com ele como se estivesse brincando de boneca. Eu adorava dar o banho, não gostava quando ficava dormindo muito, eu ia lá e mexia no pezinho, porque era aquela companhia que eu tinha o dia todo. Sim. Foi muito bom. Aí depois, era uma caipira aqui em São Paulo, né? Não conhecia nada, vim lá daquela cidade Titica, muito pequena, não conhecia nada, e só saía junto com teu pai. Mas aí aos pouquinhos foi. Aí quando o Caio tinha 4 anos e meio, eu falei para o seu pai, eu quero outro bebê. Aí seu pai falou, vamos providenciar outro bebê. Aí eu falei, não, e eu quero outro menino, que eu nunca quis ter uma menina. Eu sempre quis ter menino. Tanto é que eu não gosto de cor-de-rosa, eu gosto de azul. E
Aí depois aí eu fiquei grávida de você. Aí quando você nasceu, aí foi aquela alegria, quando ai, não desceu, tô grávida de novo. Aí eu falei pro Caio, ai, a mamãe vai ganhar um irmãozinho para você. Aí o Caio falou para mim, será que vai ser um menino? Eu falei, tenho certeza, que eu já pedi pro Papai do Céu um outro menino para ser seu amigo. Ah, então ele pode chamar Tiago, porque eu gosto muito do meu amigo que chama Tiago. Falei, nossa, com certeza, é um nome lindo. Por isso que você chama Legal. Tiago. E aí, a gente, depois, em 81, né, a gente mudou. Você nasceu em 80. Nasceu em 80. Em 81, nós mudamos lá para Vila Monumento, um apartamento maior. Foi aí que nós compramos o primeiro apartamento. O primeiro apartamento. Você tinha 1 aninho. Não, foi antes que comprou na... compramos antes, mas Quando nós mudamos, você tinha 1 aninho. Foi em 81. E passamos por um susto danado, que ainda não tinha tela, não tinha grade, e tinha um sofá embaixo da janela. Quando eu cheguei na sala, você pendurado na janela, chamando o gatinho lá embaixo. Eu fiquei pasma, dura. Seu pai correu e te puxou pelas costas. Não era a hora. É que você sempre foi, desde 1 aninho, sempre foi muito levado. Eu penso o seguinte, que eu era uma criança com saúde. Muito. Muito. A risada agora diminuiu o som. Porque desde pequeno você ria tão alto que acho que o prédio inteiro escutava. Mas sempre muito alegre, muito social. E falava com todo mundo, brincava com todo mundo. Passando a nossa vida, chegou um momento que a gente, né, comprou um sítio, que foi, acho que, uma das coisas mais bacanas que vocês podiam ter feito por mim e pelo Caio, né? Porque, afinal, a gente viveu, né, uma baita de uma infância, pisando na terra, subindo em árvore, soltando pipa, descendo com o carrinho no barranco, com papelão, no barro. E eu acredito que lá no sítio a gente teve ótimos momentos. Muito, com certeza. muito. Né? Fazia as festas de aniversário. Levava todos os amigos. E sabe que eu sempre fico pensando que foi uma fase muito bacana, porque eu acredito que muito do que eu gosto de fazer hoje deve-se. Então, né, aquilo de eu gostar de mexer com marcenaria e precisa fazer tal coisa, não, vou fazer, né? Porque lá no sítio muitas vezes a gente fazia tudo. Tudo fazia. Né, e as brincadeiras, né? Eu lembro que uma vez choveu tanto e atrás da casa formou um lamaçal que a gente andava e ia até o joelho. E a gente pulava lá, aquele negócio, né? Que como se fosse uma piscina. Então tivemos aí algumas fases da vida onde a gente, né? Sempre esteve junto, sempre foi. Fizemos ótimas viagens. Muito. Né? Que a gente ia de carro. Eu sempre falo pro Bento que hoje em dia a gente vai viajar e a gente vai de avião. Né? A gente ia de carro. O Paraguai. Nós somos Paraguai, a gente ia muito lá para Santa Catarina. Né? Para Penha. E a gente, sempre de carro. Sempre de carro, né? E assim, aquela coisa de sempre nós 4, a gente sempre, né? Meu aniversário, muitas vezes eu tive o privilégio de passar viajando. Falando nos seus aniversários. Em Camboriú, lembra? Falando nos seus aniversários, os presentes que você pedia, né? Era só coisa que não existia. Você gostava de tudo que era difícil. Era patinete que não existia. Era taco de beisebol que não existia. Era a bola de futebol americano. Essa foi a mais difícil. Ápice, né? Essa foi a mais difícil. Você era a personalidade forte, sempre foi. Você não concordava. Olha, filho, é esse daqui. Não quero. Eu quero esse, pronto, acabou. Mas, de uma certa forma, eu não bati o pé. Não. Eu preferi esperar o quanto demorasse. E sempre a gente falou, olha, não dá para comprar, vocês entendiam. Sempre, vocês dois. Falavam, eu quero... Não tenho. Papai não tem, mamãe não tem. Esse mês nós, desde pequeno, a gente sempre investiu
na educação de vocês. Sim. E a gente sempre falava, meu filho, eu falava muito, o papai e a mamãe não é rico, não somos ricos, nós não temos fortunas para deixar para vocês, mas nós vamos deixar uma coisa muito importante para vocês, que governo nenhum, ninguém vai poder tirar de vocês, é o conhecimento. Sim. Então nós investimos, sua mãe e eu investimos tudo que a gente podia, deixava de viajar para fora, aquela coisa toda, para investir em escolas boas para você e para o seu irmão. E não só dinheiro, mas também tempo, né? Porque a mamãe ficava ali do meu pois lado. A sua mãe era administradora, sempre foi administradora da casa. Eu era o provedor e ela que administrava tudo. E ela administrava tudo. E ela estudava com vocês, ela levava. Tinha época que ela era a chofer da casa. Ela pegava você, levava para uma escola, pegava o seu irmão, levava para outra. Época que você e o Caio estudaram em horários diferentes. O Caio de manhã, você à tarde, né? Sim. Então, aí tirava, levava você para o inglês, aí tirava o Caio, ia buscar você, deixava o Caio, era, não é? Sim. E a gente sempre investiu realmente em vocês dois, quer dizer, na educação de vocês, né? Para vocês terem uma educação, e sempre o papai nunca foi sempre mais rígido, porque eu fui criado. Mas eles falam que eu sempre fui mais bravo. Então, mas eu sempre fui criado assim. Sabe, eu via meu pai nunca brigava nada, ele só olhava. Só o olhar do meu pai, que eu lembro, era o suficiente. Mas é que na nossa época era diferente o tratamento dos pais. Não, então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou dizendo é o seguinte, pelo que a gente sempre mostrou para eles, que eles têm que andar dentro da linha. A vida não é você andar torto. É andar na linha, ser honesto, ser trabalhador, ser humilde, entendeu? Tem que trabalhar. A vida não é fácil para ninguém. Sim. Né? Eu tenho certeza que todo esse andar na linha, seguir correto, ter retidão na palavra, ter retidão nas ações, que é o grande ponto que eu sempre falo da responsabilidade. Né? Uma coisa que... E o que você aprendeu conosco, com certeza está passando para o bem. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E é algo que a gente trabalha muito lá dentro da... Né? A gente veio de casa para cá conversando no carro a respeito da clínica. E é algo que a gente sempre fala dessa responsabilidade que todo mundo precisa ter com os pacientes. Né? São pessoas que têm família, que têm uma história. E essa história a gente precisa respeitar, né? Essa qualidade de vida, essa característica de vida a gente sempre precisa respeitar. Lógico. E eu acredito que muito desses pontos é que fez a gente chegar nesse sentido. Não, o ser humano, você tem que respeitar. E me fala uma coisa, eu quero que, passado, né, a escola, a gente então teve aí a construção, né, da própria minha característica, eu estudei num ótimo colégio. Tenho só que agradecer vocês dois, né, pelas oportunidades, pelas pessoas que eu conheci lá dentro, que são, até hoje, são os amigos até hoje, né? Mas e quando eu fui para a faculdade? Eu queria que contasse das coisas engraçadas. Uma coisa foi muito engraçada. Dia que a gente foi ver. Não, vamos começar antes do dia. Quando eu lembro que você... resultado. Não, antes, tem uma passagem que, antes, eu lembro que você estava na época do vestibular e nós fizemos uma reunião em casa, os amigos nossos lá, né? E um dos amigos, que você chamava de tio, chegou para você e falou assim: ô Tiago, você vai fazer em quais o vestibular, né? Você não vai fazer em outras? Você falou, não, vou fazer só nas públicas. Uhum. Ele falou, pô, mas faz presta em outras também, tem outras boas. Aí eu lembro que você falou, não, tio, meu pai e minha mãe não investiram tanto na minha educação, pagaram tanto, gastaram tanto, para eu entrar numa outra uma particular que eu vou ter, eles vão ter que continuar me bancando. Então, eu só entro se for na USP, na Unesp ou na Unicamp. Só uma das três.
E aí, tudo bem. Você fez o vestibular e foi aquele negócio, né? E eu falava para você e para o seu irmão, se vocês entrarem numa escola pública em São Paulo, vocês dão um carro no primeiro ano. Ganha um carro entre aspas, né? O momento tá sem carro. Não importa. Ganha um carro no primeiro ano. Bom, entre aspas, eu te dei. Se vocês entrarem numa escola pública fora de São Paulo, vocês vão ganhar o carro no segundo ano, depois de um ano. Sim. E se entrarem na escola particular, vocês podem até fazer, se achar que não, vocês não têm... Acha que é melhor. Acha que é melhor, vocês não vão receber carro. Porque eu vou ter que bancar a escola, eu Sim. e sua mãe. Ou um ou outro. Um ou outro. Aí foi que você fez o somente nessas e tal. O seu irmão também fez, seu irmão... Só que o primeiro, Caio, ele como estudou em São José, então, ele estudou... tinha que pagar o apartamento para ele morar, não pagava a faculdade. Então, ele mas só pagava recebeu o apartamento. carro No no segundo segundo ano. Uma coisa engraçada. E você, quando fez aqui, ganhou no primeiro ano, mas no dia foi muito engraçado. A gente tinha um computador numa salinha e eu lembro que era o dia de sair as listas. Da né? USP. Da USP. Eu acho que da Unesp eu tinha Já passado tinha- em Araraquara. Araraquara. Se não me engano. Você falou, não, vamos esperar. Na Unicamp acho que não tinha Não saído. tinha passado, não não tinha passado tinha, pra segunda né? fase. Não tinha, né? Não tinha passado para a segunda fase, aí era só o Unesp e o Unicamp. E a USP. E a USP. E a USP acho que foi a última a sair. Foi. E no dia, eu lembro que nós fomos lá, falou, ô Tiago, hoje é o dia. Você falou assim, pô, pai, eu não vou ver. Eu falei, vamos sentar, vê aí. Você começou a passar e você muito nervoso, muito apreensivo. Todo mundo estava apreensivo, torcendo por você. E você passou rápido. E deu um flash assim, eu vi um negócio, parece gorgulhos, né? E você passou e falou, pai, Não passei. não passei. Eu falei, peraí, parece que eu vi alguma coisa. Não foi isso? Foi. Fiquei atrás da sua cadeira, você ficou, falei, agora passa devagar. Passando devagar, papá. Falei, ó, aqui o seu nome, ó. Putz. Não foi assim? Foi. Nossa, foi uma alegria que Foi uma alegria o muito coração da grande. gente explode. E uma coisa interessante que eu posso dizer é que você, quando entrou na faculdade, você fez a faculdade noturno, né? Que logo no primeiro ano você se virou e já arrumou um emprego dentro da biblioteca ou dentro da fundação. Na fundação, era alguma coisa que eu fazia. E eu lembro que você chegou e falou assim, olha, pai, eu preciso falar com você e a mamãe. Eu arrumei um emprego lá, eu falei, mano, peraí, você não vai estudar? Não, eu vou estudar à noite e vou trabalhar durante o dia. E como é que é isso? Ele falou, não, você falou para mim, é para nós. Tudo bem, vocês não precisam mais me bancar. Uhum. Eu falei, como assim? O pouco que eu vou ganhar lá era pouca coisa mesmo. Era R$350. Eu vou... Pode deixar. Obviamente que o carro... Sim, bancava plano de saúde, o carro, plano de saúde, tudo, mas... Era só as festas, né? As festas não precisava... bancava. Então foi uma coisa muito legal, né? Não Que gostava de comer no bandejão, a mamãe fazia marmita. Né, no começo não gostava mesmo, mas depois não tinha jeito, né? Aí... Porque aí já passava o horário, já tinha aquela coisa toda. O bandejão, assim, eu não sei como é que tá hoje. Tinha uma nutricionista, mas era aquela coisa, né? Pra quem tinha uma baita de uma cozinheira em casa, vou querer comer bandejão? Óbvio que não, né? Então a gente acaba tendo referência, mas depois vai passando, não tem mais jeito, né? Uma coisa que me marcava, e aí eu queria que a mamãe falasse, o cuidado que ela tinha com a nossa roupa branca. E você com o sapato. Era assim, você chegava com o sapato, o papai limpava, como chamava? Aquele... Tipo nuguete. Branquinho. Aquele branquinho. Papai limpava seu sapato, tanto do Caio também, deixava branquinho. E eu com as roupas brancas.
E sempre, sempre vocês só usaram camisa de puro algodão. Sim. Então Não amassava. tinha nada de poliéster. Calça, camisa. Então eu ia com. Mas eu fazia com tanto amor, com tanto carinho, que eu tinha tanto orgulho de ver vocês dois lá vestidos de branco, que eu lavava, passava, Dos aventais. passava de um lado, passava os aventais, saía de casa como um príncipe. Eu e acho... hoje não usam branco. Isso Mas mostra... eu fazia com prazer. E olha que coisa louca, né? Olha como pequenas coisas vão colocando dentro da nossa caixinha, né, de formação de indivíduo. Quando eu falo aí em relação à eficiência, à qualidade, tudo isso, são coisas que os pais fazem para os filhos de uma forma por amor, por capricho, e vai colocando dentro desses potinhos que vai formando indivíduo, né? Tenho certeza que vocês não faziam isso porque querer, porque era natural de vocês, sempre foi natural de vocês. Eu tinha que cuidar. E isso é uma coisa que a gente, quando a gente passa a ser pai, depois a gente vai falar isso, né, do crescimento da família, dos netos, tudo, e quando a gente passa a ser profissional, é muito importante. Uma coisa que eu sempre identifico nos jovens, né, que estão aí, sei lá, 19, 18 anos, estão começando a entrar no mercado de trabalho, 20 e poucos anos que saíram da faculdade e tal. Eu às vezes dou umas pinceladas e jogo às vezes nas conversas, né? Todo paciente que chega no consultório, ele vai sentar na cadeira, os 5 primeiros minutos eu pergunto como é que tá, como é que não tá, tal, e os 5 últimos é como se fosse, ó, fizemos isso, tal, e das coisas que às vezes a gente conseguiu conversar durante o atendimento, eu sempre tento jogar uma mensagenzinha para ver se a gente vai plantando dentro da cabeça das pessoas essas coisas boas. Que pode ser, às vezes, útil, pode a pessoa falar assim, mas para mim isso não serve. A pessoa pode, às vezes, falar, pô, interessante isso. Tanto é que eu não sei, talvez o modo que a mamãe e o papai, a gente criou vocês, eu não sei o que é adolescência. Vocês nunca foram rebelde. Eu lembro que outras amigas falaram, ai, nossa, não tô aguentando, fulano tá tão rebelde. Eu falei, na minha casa eles estão crescendo, mas não teve a rebeldia. Teve? Não teve. Para nós, a adolescência passou... A gente não viu, realmente. Não viu. Porque a gente... Nunca. A gente, óbvio, todos os pais criam os filhos com muito amor. Uhum. Tenta fazer dentro do possível tudo aquilo que é possível para eles. Sem né? dúvida. Agora, sei lá, a gente sempre foi muito presente com vocês. A gente sempre teve com vocês, a hora de dar bronca, a gente dava bronca, ensinar, ó, isso é errado, isso é certo, entendeu? Quer dizer, não faz assim, entendeu? Então, eu lembro que logo que vocês começaram a se entender e tal, nunca quis que vocês me chamassem, eu sempre falava de senhor, essas coisas. Eu tinha isso eu fui criado assim. Tomava benção, beijava a mão. Um negócio que, né, eu respeito, não é? E eu sempre falava para vocês, olha, eu quero ser o melhor amigo de vocês, mas antes de eu ser amigo de vocês, eu sou pai. Então pensa no pai, mas eu sou um pai amigo, não é? Sim. Não é porque eu sou seu amigo que você vai começar a me dar tapa na cabeça, me chutar, essas coisas, entendeu? Sim. Eu tenho respeito comigo e com a sua mãe. Criamos vocês sem bater. Você lembra de eu ter te dado uma coça? Nunca ninguém... Você andava só de pantufa? Né? Minha mãe dizia, você fazia as artes, chegava a pendurar no lustre, né, do quarto, balançava no lustre. Aí eu falava, ai, peraí, dava aquelas... Minha mãe, você tira pó do bumbum deles? Dá um tapaço aí que ele não vai pular mais. Falei, não, ele não vai pular mais. Mas eu lembro que, às vezes, óbvio, vocês foram criança, vocês aprontavam, mas a gente não batia. Mas a sua mãe botava com vocês que você sentava, explicava, olha, é assim, não pode isso. Falava tanto que, às vezes, vocês choravam. Chorava e a mamãe também, aí chorava os três. E você entendeu? Quando você e o Caio, às vezes...
é brigar, um quer Sim. uma coisa, outro quer outra, aí eu via que não estava certo aquilo. Então, Mas, no essas fim, deu tudo coisas, certo. mas nunca, nunca. A única coisa que realmente me irritava era eu dirigindo, a gente indo para o sítio ou coisa parecida, e vocês, ai, ui, vocês dois atrás e um começava. Cutucar o E eu, outro. pelo amor de Deus, para! Para. É engraçado que né, eu só tenho o Bento, mas eu fico imaginando, né, que eu dirijo, o quanto tira a concentração, né? Muito, não, e aquele negócio, ai, ui, você não sabe se estão se Machucando ou não. machucando um ou outro. E ai, ui. Ah, eu lembro que uma vez. Aí ele virava a mão para trás, batia no banco. Batia no vocês banco e a se minha mão afastavam. sempre ficava vermelha. Lembra disso, né? Ai, não, ai, ui. Mas nunca batemos para machucar. intuito, nada disso. Sempre Vou- conversamos muito. Vamos seguindo aqui mais 2 pontos para a gente já chegar aí perto dos finalmente. Em 2021, o Caio, eu lembro que ele trabalhava numa clínica, né? E aí não estava legal, né? E eu lembro que você falou para ele, falei assim, filho, a gente precisa pensar em alguma coisa, uma solução. Deixa eu só cortar, eu lembro o seguinte, quando vocês entraram na faculdade, o primeiro foi o Caio, eu e sua mãe falamos, olha, tudo é caro dentro da odontologia, né? Sim. Tudo, você vai comprar qualquer coisa, Sim. uma espátula, é caro. Eu e sua mãe existia dentro das empresas de cadeira, essas coisas, de consultório, e nós comprávamos e ia pagando. Tanto é que a gente Sim. comprou a cadeira do Caio, foi pagando, quando ele se formou, ele já estava com a cadeira paga, foi a mesma coisa com você. Então, a gente realmente, no início, foi muito difícil para o Caio. Então, aí quando ele se formou, que ele que não estava muito fácil lá na clínica onde ele Sim, trabalhava, isso. né? Aí Aí nós falamos, acho que está na hora da gente ajudá-lo a montar, né? Que quando o Caio se formou, você já estava no primeiro ano de... Ele se formou, eu entrei na faculdade. Ah, então. Eu falei, aí logo vem o Thiago, aí foi que saímos à procura de casa. E né, a clínica que a gente, né, que a Tem gente E tá quantos até hoje é a anos sua hoje? clínica. desde 2021, faz 23 anos. Esse ano vai fazer em dezembro, 23 anos. Faz 23 anos que a gente tem a E clínica lá. quando ele começou, é difícil, né? Tinha uma Aí- grande funcionária chamada Dona Eliane. Aí eu fui secretária dele 8 anos. 8 anos? 8 anos. Ali eu limpava o consultório, chegava lá às 6 horas da manhã, limpava o consultório, o material já deixava lavado tudo um dia anterior, deixava tudo em Levava ordem. garrafa de água gelada, Garrafa porque não tinha de- geladeira. Lembra? não tinha Lembro. geladeira, levava água. E no almoço, aí eu descia, não, eu fazia almoço à noite, aí quando era o meio-dia, o horário que dava entre os pacientes, eu ia até casa, pegava a nossa marmitinha e levava para o consultório. A Foi Manuela muito bom. nasceu em que ano? A Manuela está com 16, 7. 2007? 2007. Então ainda você trabalhou comigo 2 anos, porque eu me que aí- formei, eu comecei a trabalhar em 2005. Aí quando a Manuelinha nasceu, que eu falei, agora eu não quero ser mais secretária, eu quero ser babá da minha neta. Passou a patente, virou avó. Mas foi bom, e me- aprendi bastante. E me fala uma coisa. Então, aí você ia, ajudava, ficava lá com o Caio, né, de auxiliar, até se formar. Eu considero, por mais que aí passou, 2 anos, 3 anos, 4 anos desde do começo até eu começar a trabalhar, eu sempre considerei a clínica minha porque eu sempre estava Sim, presente. claro. Né? Sempre. Ficava onde hoje é o meu consultório, né, que era aquela sala maior, ficava lá fazendo as coisas e a gente ia desenvolvendo. Eu quero que vocês deem um parâmetro, né, de quando a gente começou, né, quando vocês reformaram aquela casa super antiga caindo aos pedaços,
Hoje, né, que a clínica tem 3 consultórios, a gente tem panorâmica, tem scanner, tem tudo que é mais moderno dentro da odontologia e a gente veio até conversando a respeito, né, de crescimento, de mudança, essas coisas. Como que vocês veem isso dentro da expectativa de vocês? Porque quando a gente é pai, às vezes a gente olha e a gente tem expectativas. Vocês conseguiam visualizar isso quando vocês eram mais novos? Ou o que vocês conseguiam visualizar dentro da clínica? Como que seria a clínica? Porque, querendo ou não, isso é uma pergunta que não estava no script, pensei agora. Não, mas De como que vocês vendo hoje, né, do jeito que o Caio, eu tô lá na clínica, o Caio tá no consultório dele, se vocês imaginavam que a gente ia chegar nesses patamares, ou se era uma coisa que você, assim, as coisas foram passando e você falou, pô, que legal, tá ainda mais. Porque às vezes a gente tem algumas expectativas quanto aos filhos que pode ser que eles passem disso. Eu queria que vocês falassem de como que era a visão de vocês lá em 2001, perdão. Bom, na minha visão, eu achava que sempre vocês iam fazer mais. Sempre, cada vez iam se aperfeiçoando mais. E não achava que ia ficar só aquilo. Uhum. E como eu ainda tenho, que vocês ainda vão aumentar, ainda vão ter muito mais. E o que eu fico muito feliz. É isso que eu penso. Eu sempre achei que vocês têm essa intuição dentro, de progredir, de fazer sempre o melhor, o progresso está aí, e aumentando com o progresso, e vai longe. Bom, quando a gente montou o consultório, o consultório realmente não era um consultório, era um consultório razoável, não é? Tinha tudo o necessário, não tinha o que tem hoje, né? E eu sempre tive a expectativa que vocês iriam ser uns excelentes profissionais, entendeu? Sim. Porque vocês aprenderam a estudar. E dentro da saúde, a saúde muda todo instante, todo dia está mudando. E técnicas novas. E a gente sempre via em vocês a vontade de sempre aprender mais. Crescer, você entendeu? E vocês aprendendo mais, obviamente vocês iam crescer mais. Sim. Né? A gente realmente, eu tinha expectativa disso, óbvio. Eu fico muito satisfeito. Né? Uma das coisas... Que às vezes dá licença um pouquinho, nós dois conversando sozinhos, sim, é que nós falamos, nós somos privilegiados, a gente não tem o que reclamar. Sim. Né? Que temos 2 filhos que só nos trouxeram alegria até hoje. É muito legal porque, assim, esse pensamento de vocês, e essa pergunta eu já tinha pensado e foi proposital, porque dentro dos meus estudos existe um conceito que é mindset de crescimento. O mindset de crescimento é a forma como você pensa, que você faz gerar novas oportunidades, novos crescimentos e tudo mais. E quando tem um mindset que ele é estável, é um mindset onde as pessoas não crescem. Então, quando esse mindset vem dos pais, os filhos só tendem a progredir. E é algo que vocês, com certeza, não tinham esse conhecimento de como vocês dois têm uma mentalidade potente, têm um conhecimento potente de pessoas, de tratar com pessoas, e conseguiram passar isso para que a gente conseguisse desenvolver, né? Conseguisse ir atrás e andar com as próprias pernas e fazer todo esse crescimento. Então, uma das coisas que sua mãe e eu, nessas conversas que a gente tem, o que a gente fica muito feliz é que a gente conseguiu passar para vocês o objetivo da vida, entendeu? Para que vocês passem, que é uma família, porque vocês passem para os seus filhos, que a gente vê que vocês passam isso para eles. Sim. E não pode parar. Você entrou para fazer tal coisa, você sempre tem que melhorar, sempre tem que aprender, entendeu? Porque quanto mais passa, menos você sabe.
porque mais coisas novas acontecem. Sim. E eu fico muito feliz, eu e sua mãe, a gente comenta, você, o Caio, que vocês vão atrás, vão procurar coisas Que novas não param, e né? não param, entendeu? Isso engrandece vocês e a nós também, Sim. porque a gente sabe, É que nós deitamos tranquilos. tranquilo, vocês Sabe que andam com a vocês perna de andam e vocês, progridem. entendeu? Vocês batalham, não tem horário, Não tem problema. não né? tem problema, você entendeu? Não existe problema. Ah, tem que trabalhar no domingo, vai no domingo. Isso eu acho que nós, sua mãe e eu, nós passamos para E vocês. mesmo sem seu trabalho, por exemplo, mesmo trabalho, se precisar fazer alguma coisa assim, de madrugada, você sempre, o Caio às vezes me falou, mãe, eu faço, porque eu sempre vi vocês fazendo. Uhum. Por exemplo, um amigo chama ou precisa de ajuda, não importa a hora. Se é 2 da manhã, se é 6 da manhã. E a E gente vocês sempre foi são assim. assim também, E não é? vocês aprenderam isso. Tem um outro autor que chama Napoleão Hill. Napoleão Hill ele fala muito a respeito de como as pessoas, as mentes que tiveram mais sucesso, que tiveram mais tudo, como eles achavam, né? Como eles chegaram até isso. E uma das coisas é fazer mais do que o combinado. Que é exatamente isso, né? É se doar, é conseguir chegar a esse ponto. A gente já vai terminando por aqui. Queria que vocês pensassem uma frase, que fosse uma frase que é uma frase curta, que vocês fossem fosse uma isso daí a gente deixa para um outro dia, que vai ter um episódio só com o Bento. Só com o Bento. Queria que vocês falassem uma frase curta, tá? Que resumisse muito. Imagina que chega uma pessoa, tá passando uma pessoa e a pessoa fala assim: me dá um conselho de vida. Uma frase que tem aí 5 palavras, que resuma muito bem o que a pessoa deveria parar e pensar, não agir. A ação é sempre da pessoa, mas que a pessoa deveria parar e pensar. Primeiro você, pai. Seja honesto. E você? Faço bem, não importa quem. É isso aí. Com essas 2 frases, terminamos esse podcast, que para mim é até emocionante, porque afinal é meus pais e é minha história de vida. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Amo vocês. Amo você Também. muito, meu anjo.